Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Muito obrigado você que nos segue no nosso canal, você que está aqui conosco, né? Mais um dia para mais uma reflexão, né, da palavra do Senhor. Hoje vamos dar sequência no livro de Efésios, né? O livro de Efésios é um livro que ele é sensacional. Eu digo que o livro de Efésios ele fala assim um resumo de tudo que o cristão deve seguir na vida dele, de tudo que funciona, né, o mundo espiritual nas né, nas áreas celestiais. Ele fala o tempo todo sobre o que Deus nos entregou, o que Deus nos fez, o que Deus remiu nas nossas vidas, né, durante o tempo que ele permaneceu aqui na terra, que Jesus permaneceu aqui na terra e tudo que ele conquistou para nós, né, aqui na terra através da morte dele na cruz. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, né? O capítulo 6 de Efésios, da parte B do capítulo, digamos assim, do versículo 10 em diante, e vamos ver o que está escrito lá. Olha só, 6, capítulo 6, versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governantes das trevas deste mundo, contra maldades espirituais em regiões celestiais. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, queridos, olha só. Aqui nós podemos ver já muitas chaves que o apóstolo Paulo entrega para nós sobre como vencermos as nossas batalhas espirituais. Primeiramente, no versículo 10, ele fala sobre a força de Deus e o seu poder. E no 11 ele fala para que nós revestirmos das armaduras de Deus. Então, Deus ele nos proporciona ferramentas, ele nos proporciona uma armadura para que no dia mau a gente possa viver, no dia mau a gente possa sobreviver debaixo das mãos, guardado pelas mãos do Senhor com essa armadura, né? E ele dá um exemplo aqui e fala sobre hierarquias demoníacas. Então ele está falando aqui sobre que a luta nossa não é nem contra a carne e nem contra a sangue. Então dentro dessa verdade nós podemos entender que a nossa batalha não é contra as pessoas. Então é contra o mal que aflige a vida das pessoas, né? As pessoas muitas vezes elas nos iram, nos tiram a paciência, falam mal de nós, mentem ao nosso respeito. Mas não é as pessoas a nossa briga é no espírito. São os espíritos que oprimem e que muitas vezes até possessam essa pessoa fica possessa por espíritos e ela perde todo o controle do corpo dela, sendo que esse espírito ele domina a pessoa daí. Então a nossa luta é contra o mal que está nela, não ela em si. Amém? Então, ele fala contra principados, então é a primeira hierarquia, né? Dentro do inferno nós podemos ver, se a gente for estudar teologicamente, que existe hierarquia. O diabo não cria nada, mas ele imita Deus. Como no céu é organizado, né? Tem os querubins, os serafins, os arcanjos, né? E assim sucessivamente, cada um tem o seu desígnio, a sua autoridade, né? Aqui a Bíblia está nos explicando para nós que dentro do inferno também tem. Então o diabo meio que imitou a Deus, né? Porque quando o diabo ele se tornou ele era anjo de luz, se tornou Satanás, né? Aquele que pega pelo calcanhar, aquele que é traiçoeiro, o nosso opositor, digamos assim, ele não perdeu o poder dele. O poder dele continuou. Só que ele partiu para as trevas em vez de estar na luz. Ele foi destituído da glória de Deus, né? Então existe ele como se fosse o Deus do reinado dele ali. E existem os principados que são a segunda hierarquia. Então as altas patentes, digamos assim, né? O principado
alguns teólogos dizem que só existe 3, e outros teólogos dizem que existe mais do que 3, né? Mas seria, no caso ali, os que a Bíblia menciona, né, que são os que mais atacam a igreja e as pessoas de Deus. Seria o Mamon, que é o influenciador sobre dinheiro, né? Não que o dinheiro faça mal para as pessoas, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus fala que não tem como servir a 2 senhores. Então Jesus não fala que o diabo é senhor, mas fala que o dinheiro é senhor. Então o Mamon é o primeiro, né? A influência sobre a ganância, sobre o dinheiro. O segundo seria o Leviatã, que fala sobre leviandade, a leviandade dentro da igreja, a leviandade das pessoas cristãs, né? Esse espírito ele trabalha nas mídias, ele trabalha nas redes sociais, trazendo, na verdade, né, tentando distrair mesmo, né, a igreja. E o terceiro seria a Jezabel, que na verdade não é uma mulher, né? Foi dado esse nome, mas é um espírito que age em homens e mulheres, tentando calar a voz profética. A primeira coisa que ele faz, por isso que ele tentou matar lá o Elias, né, na época. E depois lá em Apocalipse a gente vê o mesmo espírito seduzindo os irmãos, né, falando coisas satânicas nos ouvidos dos irmãos. E ele também trabalha na sedução, né, com essa parte da sensualidade, da sexualidade, tentando trazer o poder dele sobre a vida das pessoas que servem a Deus, sobre a igreja. Então, e daí depois desses principados, mas tem muitos que consideram outros, o Moloque, o Baal, entre outros, o Beelzebu, que são os principados, outros príncipes de demônios, que também são altas patentes, talvez não teriam na patente desses 3. Alguns teólogos dizem que não, outros dizem que sim, então, né, isso a gente não tem como saber na certeza, mas se a gente for estudar, vai ter esses demônios como os principais. Aí tem depois dos principados, as potestades, que atuam numa região, geralmente numa cidade ou num bairro, né, nas áreas celestiais, né, contra os governantes das trevas, esse é outra patente, né, e depois do governante das trevas tem contra maldades espirituais em regiões celestiais. Então tem mais uma hierarquia que daí seriam esses demônios que entram nas pessoas, que falam na mente das pessoas, né, que às vezes se manifestam, são a menor patente, digamos assim, o chão de fábrica. Mas nós não viemos falar sobre isso, a gente veio falar sobre o poder de Deus, e eu quis exemplificar só porque está aqui, né, e não tem como fugir disso, então eu espero que você se aprofunde mais, eu pincelei o resumo do resumo aqui, mas você se aprofunde e pode estudar, tem a pastora Tânia Teresa, que é muito forte em cura e libertação, que ela explica sobre isso no YouTube. Tem vários outros pastores que falam sobre isso também, o pastor Lamartine, né, o próprio pastor Antônio Júnior, ele traz também alguns estudos sobre isso. Seria muito interessante se você quisesse ir lá procurar esses pastores que você vai encontrar. São pessoas que têm muita relevância no mundo hoje, no país, e que falam sobre essas realidades com muito mais, digamos assim, propriedade do que eu. Amém? Então o 13, ele fala assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então o dia mau, querido, vai vir. Para mim, para você, né? Para qualquer um que esteja vivendo nesse mundo, ele vai ter os seus dias maus, né? E nesse dia mau, você tem que estar firme, com a armadura de Deus para que você possa resistir. Para que estáis firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, uma das características da armadura de Deus é a verdade. Nunca mentir, querido. Nunca omitir, nunca mentir. A verdade, ela liberta, né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é uma pessoa chamada Jesus. Quando você busca ela, você tem que começar a praticar aquilo que você está buscando, né? Que seria a verdade. O segundo seria ali, né? Vestida a couraça da justiça, no 14 ainda, ó. Couraça da justiça. Então, quando você consegue a verdade, você começa a caminhar em justiça. Então, você é uma pessoa justa, né? Essa é uma couraça de proteção no teu peitoral, que defende o coração. Então, a justiça vai defender as ações do teu coração.
calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Então as sandálias, né, elas seria a pregação, a preparação do evangelho da paz, que seria a palavra de Deus, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, então a fé para nos defender, né? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Os dados inflamados são setas que o diabo manda na nossa mente, falando coisas que Deus não falou. Ele manda assim, por exemplo, às vezes Deus fala assim, o Cleiton é um grande empresário. E o diabo ele fala praticamente a mesma coisa, só que ele coloca um ponto de interrogação no final. Você é um grande empresário? Tipo, ele questiona aquilo que Deus fala que você é para tentar roubar a semente. E esses dados inflamados, como que você se defende? Pela fé. Entende? Então é muito interessante isso aqui. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, orando, né? O 17. E tomai o capacete da salvação. Tinha pulado o 17. O capacete da salvação, então, que protege a mente, é sabermos que estamos salvos, né? A espada do Espírito. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, essa que nós vamos atacar. Então, quando Satanás vem nos jogando esses dardos inflamados, nós vamos nos defender. Ele vai falar que você não é vencedor. E você vai usar a palavra, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Ele vai tentar falar que você não tem capacidade. E a Bíblia vai dizer que aquele que nos trouxe o Espírito Santo de Deus é fiel e justo para cumprir a obra. E quem quer sabedoria, peça a Ele que Ele dá, porque Ele é o dono da sabedoria. Né? Então, vai vir dardos em você e você vai se defender vai contra-atacar com a palavra. Se defender com a fé e contra-atacar com a palavra, né? Orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito. Então aqui, querido, é um dos dons que o Espírito Santo ele pode nos entregar. Lá em Coríntios capítulo 12 ele fala sobre isso, que há 9 dons disponíveis para a igreja, né? O dom do amor, o dom da fé, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom de discernimento de espírito, o dom de falar em línguas, o dom de discernimento de línguas, né? São 9 dons, então, que tem lá disponíveis. E o falar em língua seria orando em espírito, é quando você está falando em língua, que aí você está conseguindo alcançar, né? Se edificando você mesmo, porque você não está entendendo, mas o teu espírito está falando com Deus. Isso aqui é uma arma poderosa, talvez uma das maiores armas que o cristão recebe é a oração em línguas, né? A gente acredita, nossa igreja acredita, nós praticamos isso, eu tenho o dom, minha esposa também, e hoje nós oramos mais em línguas praticamente do que oração normal, digamos com nossas palavras, porque a gente às vezes não sabe orar, então o Espírito nos ensina a orar, orando ali em línguas, né? Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, perseverança e súplica, orando pelas pessoas também, os santos que você conhece, né? E por mim, então apóstolo Paulo está pedindo oração, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente. Então, ter ousadia no evangelho, ele pede oração para os irmãos, para fazer conhecido o mistério do evangelho. Era um mistério, ele fala lá no Efésios capítulo 1, que veio para a luz, através de Jesus, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, Paulo escreveu isso aqui, querido, preso. Olha só como que é a condição que você vive hoje não quer dizer aquilo que você vai se tornar no Senhor. Porque Paulo escrevia essas cartas preso. E hoje nós estamos aqui, 2024 anos depois, né? Várias pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo, e muitas outras no Store, no Instagram, no Facebook, tá no meu WhatsApp particular, recebendo essa mensagem falando do apóstolo Paulo. Então ele está, né, aqui dizendo que ele era um embaixador em cadeias. Ele estava preso escrevendo o evangelho da salvação e sobre libertação, né? É muito louco isso, né? Às vezes hoje a gente quer que as pessoas que pregam o evangelho, não, elas têm que ser bem-sucedidas. E olha só, como que não é uma verdade, porque Paulo estava preso e ele estava pregando a palavra e nós falamos do evangelho que ele é um embaixador de Cristo, realmente. Embaixador do evangelho e ele estava preso.
Então, muitas vezes tem pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor e elas não parecem que estão, mas realmente estão. Porque no nosso parecer ela precisa estar prosperando financeiramente para estar com o Senhor. E muitas vezes não, porque senão a realidade de Paulo não seria essa, né? Para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Então, ousadia, né? A Bíblia fala que Deus não deu o espírito de temor, mas espírito de ousadia, né? E os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então, a gente precisa se atentar também a essa verdade. Amém? Encerramos aqui a nossa série. O vídeo ficou um pouquinho mais comprido, era muita coisa para falar. Isso é o resumo do resumo desse conteúdo, né? Precisava de fazer uma live, na verdade, no mínimo 1 hora para poder falar sobre esse tema que é tão complexo, mas eu acredito que você recebeu algumas chaves. Espero que você pesquise mais sobre isso, que você leia na sua casa o Efésios 6 e que você possa realmente receber, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que você receba essa armadura de Deus para que você possa estar revestido contra esse lado do inimigo. Amém? Deus abençoe você. Logo mais nós vamos continuar com outras séries, outros vídeos. A gente vai ver o que o Espírito nos direciona nesses dias. Vai ser algo muito tremendo, a gente tem certeza disso, porque isso aqui é maravilhoso e há poder nessa palavra. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.